Olá, pessoinhas, tudo bem? Mais uma segunda de literatura, graças a Deus. Hoje eu vou trazer para vocês 23 minutos. O autor é o Adson Souza. Tem uma fotinha dele aqui, esse querido. Ele é brasileiro, ele é de Brasília. E aí a história também se passa lá em Brasília. Goiás é uma cidade pequena. Então, por que 23 minutos? Essa capa diz muita coisa, porque ele tá andando de bicicleta aqui. Então é a história de um menino, ele é um adolescente, tá jogando fliperama com seus amigos, na verdade um só. E ele tá indo pra casa, tá um pouco atrasado, né, do que a mãe dele pediu pra ele voltar pra casa. E uma pessoa para ele num beco escuro e dá um tiro nele. E aí ele sente a morte, né? Esse é o enredo do livro. De repente ele acorda. 23 minutos depois, ele acorda com a arma que matou ele do lado. E aí ele não entende nada. Vai pra casa desesperado, toma banho, joga a roupa dele fora, que tá cheia de sangue. E no outro dia, no mesmo horário, ele morre de novo. Então ele percebe que aquela arma é como se fosse uma arma enfeitiçada, mágica, alguma coisa assim. E a pessoa que matou ele deixou a arma próximo a ele, só que ele não pegou a arma. Ele estava num terreno baldio, então ele voltou lá e pegou a arma. Pegando a arma, ele começa a querer entender o que aconteceu com ele. Então ele começa a pesquisar, ele começa a pesquisar em livros, ele começa a querer saber. E aí todos os dias ele morre naquele horário, do mesmo jeito, como se a bala estivesse de novo atravessando ele. E aí ele precisa arrumar jeitos de morrer de um jeito limpo, para que a casa não fique toda suja. E começa a virar uma questão, né, na vida dele. Então, tal hora ele tem que estar em casa para morrer. Coitado. E é até engraçado, coitado. E não pode ficar na rua se tiver com namoradinho, se tiver com namoradinho. Inclusive, ele tem um namoradinho. E aí também fala, né, dessa questão da sexualidade dele. Enfim, que ele tinha um amigo, e aí os dois começam a se relacionar. E aí começam os contextos familiares também. Do preconceito da família, que não pode se falar que são gays, e não pode andar de mão dada. Aquela coisa toda, né? Que tudo hétero pode andar de mão dada, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O gay não pode. Tem que fazer tudo escondido, e se a família souber, é um escândalo, meu Deus do céu, o que vamos fazer com essa pessoa? Gente, a gente só gosta de uma pessoa do sexo, que talvez a gente, né, por causa de livros, filmes e afins que tudo é hétero, a gente não esteja, né, tão habituado a ver. E isso é um erro, né, na verdade, porque, enfim, sexualidades e temos em diversos, né, gêneros, sexualidades, enfim. Mas as pessoas ainda têm que esconder isso, infelizmente. E aí, então, vai falar também sobre isso. Vai falar também um pouco sobre preconceito, esse livro. Porque a família, né, do rapaz que morre, eles são negros e tal. Então, tem um momento que ele tá na casa do amigo, tá jogando videogame. O pai chega, fala alguma coisa do tipo, não, né, não traga essa pessoa aqui porque é negra. Enfim, dentro desse enredo ele vai trazer muitas dessas questões, né? Tem uma amiga dele também que tem problema auditivo, tem as questões da escola, eles estão no último ano da escola, tem a questão da família, uma família mais pobre. Então a mãe é empregada doméstica, tem dia que trabalha, tem dia que não trabalha. E ela tem que pegar um ônibus e ir até Brasília, porque ela mora numa cidade que não tem tanta oportunidade. O pai é caminhoneiro, então também não está tão presente. Então tem essas questões também, assim, da cidade ser uma cidade pequena e não ter tanta coisa para fazer, tanto culturalmente, porque quando eles querem ir no cinema, alguma coisa, ele conta que eles vão para Brasília e é tipo um evento, assim, para Brasília. Tipo, tem que pegar um ônibus de manhã, passar o dia lá, não sei o que, voltar à tarde, não pode perder o horário do ônibus, não sei o que, não sei o que. E o pai, né, viaja. O irmão dele trabalha numa pizzaria, então é aquela coisa assim, se você não passar na UNB, que é a Universidade de Brasília, ou em alguma universidade, basicamente você tem que arrumar um subemprego dentro porque não tem grandes oportunidades numa cidade pequena. Então o livro vai fazer tudo isso. Ele vai trazer questões familiares, questões de uma cidade pequena, amizade, como é que a amizade fica abalada, né, quando ele começa a ficar estranho, aí ele conta pra um amigo, não conta pro outro, aí o outro fica sabendo, enfim, tem essas questões. Tem a questão da sexualidade.
É muito denso esse livro. Ele é curtinho, mas ele tem uma história assim, muito densa. Você começa a ler, você não consegue parar de ler. Muito boa história. E aí, por- ainda que tudo isso, ainda tem a questão que ele vai morrer depois de 20, e 23 minutos é o tempo que que ele fica morto, na verdade. Então, ele morre, 23 minutos depois ele acorda. Então leiam aí 23 minutos, indicação, e até a próxima. Tchau, tchau.